Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu comecei, coloquei 3 vídeos aí no YouTube, mas eu não me apresentei para os irmãos, para o público, em geral, porque não é só irmão que vê, outras pessoas também têm a curiosidade de ver a palavra, E o título que eu dei pro meu vídeo é Aprendendo, compartilhando a palavra, aprendendo a palavra de Deus, a Bíblia, de uma maneira simples e singular, porque Jesus, ele é uma pessoa simples, Ele simplifica tudo de uma maneira tão clara que até uma criança entende, Eu me chamo Valdeci, Souza Lima Lima, como está no Face, os irmãos mais íntimos, mais chegados, me chama de Val, irmã Val, todo mundo no meu bairro me conhece por irmão Val, perguntar pela irmã Val, todo mundo conhece, Outros me chamam de Valzinha, os mais íntimos, mais chegados, Eu aceitei Jesus Cristo em 2009, quando eu conheci a palavra através daquele louvor de Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, E a partir desse momento eu já estava cansada, exausta, de sofrer, de padecer, Porque a gente, quando está no mundo, a gente vai para muitos lugares, A gente procura todo mundo, menos Jesus, Isso é bem verdade mesmo, Então, eu já estava com uns 50 anos, E eu perguntava, questionava e perguntava para Deus o porquê a minha vida estava assim, porque eu sempre procurei ser boa filha, ser uma pessoa amiga, No trabalho, eu sempre fui uma pessoa de bons relacionamentos com os meus colegas de trabalho, nunca tive problema com ninguém, nunca fui uma mulher de briga, brigona. Eu preferia fugir da situação do que encarar o problema, entendeu? Para amenizar. Sempre fui uma pessoa de paz, mas eu não era feliz, O que eu queria, praticamente, eu criei 2 filhos sozinha, O primeiro eu casei, fiquei casada durante 6 anos, não deu certo, E depois eu tive outros relacionamentos também, que também não deu certo, E acabei criando meu filho sozinha com a ajuda da minha mãe. E quando eu cheguei aos 40 anos, eu já estava num estado depressivo, deplorável, Assim, me culpando, olhando para dentro de mim e me culpando, de tudo aquilo que não deu certo na minha vida. E eu pensei até em morrer, porque a minha vida não tinha mais sentido, E lembrar das coisas passadas, dos erros, porque quando a gente chega a uma certa idade, que a gente amadurece, a gente vê quanta besteira, quanta bobagem, quanta coisa errada que a gente fez, que a gente poderia fazer diferente, poderia ter sido de outra maneira, Enfim, Entrei numa depressão tremenda mesmo, Procurei também outros lugares, para resolver uma solução para o meu problema, E eu pedi a Deus um filho, Porque no passado eu havia, feito um aborto, E isso me acarretou assim grande sofrimento, grande tristeza para minha vida, e eu carreguei esse peso, essa dor por muito tempo mesmo, até que eu conheci Jesus. Mas antes de eu conhecer Jesus, eu fui num centro espírita que tem lá na Glória, E esse centro ainda existe até lá, que faz cura, que não faz essas coisas todas. E lá eu passei por um processo de cura, Aonde, assim, a média lá incorporou, aquela criança que eu tinha abortado, e eu pedi perdão para aquela criança, Porque a criança chorava muito, dizendo que eu não a quis, E eu fiquei mais depressiva ainda,
porque eu pedi perdão, né? E os médios lá, os mentores, tudo falando para a criança me perdoar, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu estava passando por perseguições, por vários problemas, e a criança me perdoou, né? Mas a culpa continuou, a culpa continuou. E essa culpa, aí depois também eu fui nos carismáticos, né? Acompanhei o padre Marcelo por um determinado tempo, e ele disse que eu tinha que batizar essa criança, né? E eu batizei essa criança e dei o nome do pai para essa criança, e aquilo, assim, me deu um refrigério. E depois disso, eu tive que me deu um refrigério, mas eu continuei depressiva. Eu continuei depressiva, angustiada, e eu pedi a Deus, eu queria morrer, e eu pedi a Deus um motivo para mim viver. Foi aí quando eu engravidei do Gustavo, né? Eu conheci um homem que ele era solteiro, né? Não tinha mulher, não tinha compromisso, morava sozinho, né? E ele se engraçou comigo. Eu falei para ele que eu queria ter um filho, né? E como ele muito ambicioso, né, disse que eu era viúva, tinha casa, né, tinha um aluguelzinho, né, e eu tive esse filho. Mas ele ficou comigo tempo suficiente, só de fazer o filho e de o filho nascer e fazer 1 ano, e acabou. Acabou o relacionamento, eu não dava certo com ninguém, né, então eu conheci a palavra de Deus, né, eu conheci a palavra de Deus através de um amigo de trabalho, e eu comecei a ler a Bíblia. Eu descobri, eu li Deuteronômio 28 e vi que nós somos herança, nós somos descendentes de Abraão, e que nós temos uma herança, né, que aquilo que o Senhor prometeu a Abraão também, também prometeu para a sua descendência, que somos nós. E eu comecei a cantar esse louvor, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, né? Todo dia eu chegava do trabalho, todo dia eu chegava do trabalho, eu louvava esse louvor, todo dia, todo dia. Aí um certo dia eu fui na igreja à tarde com meu filho, né? E o pastor falou, né? Deus está chamando alguém aqui na frente que todo dia, ele relatou tudo, todo meu dia, né? Todo o meu cotidiano. Que eu chegava em casa, né? E que eu louvava e pedia mesmo a Deus, assim, eu chorava angustiada, pedindo a Deus para mudar a minha história. E quando o pastor, né, Deus revelou a ele, né, que esta pessoa estava lá, que o Senhor estava chamando para fazer um concerto, né? E eu fui lá na frente, o pastor orou por mim, né? Eu confessei Jesus como meu Salvador, e a partir daí eu comprei uma Bíblia e eu comecei a ler. E cheguei em Deuteronômio 28, vi das promessas, mas também tem Deuteronômio 29, né, que fala o não cumprimento das promessas, e eu falei, eu quero viver essas promessas na minha vida, eu quero ser feliz. Aí eu peguei uma folha de caderno dessa grande, aí tudo aquilo que eu dizia que eu era boa, né? Boa amiga, boa filha, boa companheira, boa esposa que fui, né? Tudo aquilo que eu achava que eu tinha sido boa, que eu era legal, que eu era bacana, eu descobri que eu não era nada daquilo, que eu não era nada daquilo. E eu comecei a escrever num papel, né? E depois levei aquele papel para o monte, apresentei na mesa de oração, né? Eu orei também, pedi a Deus perdão de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, de todas as minhas faltas, né? Pedi perdão primeiramente de eu não ter sido uma boa filha, né, para minha mãe, e agradeci pela família, né, que eu fui gerada. E ali começou um processo de libertação. E eu fui tomando gosto, né, pela palavra, fui lendo, não sabia louvar o hino da harpa, né, como até hoje eu não sei, só sei alguns, né, e fui tendo gosto pela palavra de Deus, e a palavra de Deus ia me dando um refrigério, me dando uma nova esperança, né, e tudo.
E eu passei aí para as orações, né? Para as consagrações, ia para monte, né? E ouvir a palavra, porque é pelo ouvir a palavra, né, que vem, que é o processo de libertação, que ninguém se liberta, aceita Jesus e está liberto, não. Isso é um longo processo, né? E hoje eu aprendi, né, também, né, a ser uma mulher sábia, né? Deus me curou, Deus me transformou, né? Fui sarada, curada pelo Espírito Santo. Hoje eu tenho maturidade espiritual e psicológica, sabe? E continuo sendo aprendiz, porque cada dia que a gente lê a palavra nos liberta, né? E Deus renova a sua palavra todos os dias, né? Hoje eu vivo uma batalha espiritual, né? Porque Deus me deu filho, sim, mas o meu filho, ele foi escolhido desde o meu ventre, né? Pelo Senhor. E todas as pessoas que é escolhida pelo Senhor, eles travam batalhas, porque Satanás fica ali em cima. Então, meu filho teve uma infância agitada, né? Eu levei até meu filho no psicólogo, no neuro, né? Porque eu achava que meu filho tinha problemas e tudo. Na escola, assim, ele muito inteligente, teve muita facilidade de aprender tudo, mas era muito levado, meu filho, muito levado mesmo, né? E teve que tomar remédio, né? Que até os 10 anos, assim, 10 não, 10 8 anos, assim, ele ainda fazia xixi à noite na cama. E às vezes eu muito cansada, eu falava, ai filho, eu vou te colocar a fralda, que a mamãe está muito cansada, porque eu sempre levantava na madrugada, que eu sempre trabalhei, eu acordo, sempre trabalhei em lugar longe. Aí tinha que acordar 4h30 da manhã, né? Pegar a condução 5 horas da manhã para ir para o trabalho, a gente chegava tarde, uma luta, né? Mas para honra e glória do Senhor, né? Eu venci essa luta, né? Meu filho já está com 23 anos, graças a Deus, continua dando trabalho, que filho sempre dá trabalho mesmo, né? E ainda mais filho caçula. E eu, graças a Deus, me consegui, né, me aposentar. Deus me abençoou com um trabalho perto de casa, né? Trabalhei um período de 7 anos no Hospital da Posse, a qual eu ia a pé para casa, assim, era uma tranquilidade, porque isso também foi milagre, foi bênção da minha vida, porque eu ficava preocupada com meu filho, né? E eu pedi a Deus um trabalho que fosse perto de casa, e Deus me deu um trabalho, né, perto de casa, porque tem mais. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Salvador, você não pensa que é um mar de rosas, não. Vem as lutas, né? Porque a primeira coisa que aconteceu comigo foi eu perder o meu trabalho, né? Mas mesmo assim eu continuei glorificando ao Senhor, né? E entendendo que Ele é fiel em todo tempo, né? Porque muitas pessoas glorificam, adoram o Senhor quando está na bonança. Outros buscam Deus como remédio, quando está sentindo alguma dificuldade, quando está sentindo alguma dor, né? E Deus, assim, acha que Deus que quer barganhar com Deus, né? E não é bem assim, né? Então, em meio à tristeza, em meio à dor, em meio ao desemprego, né? Fiquei muito tempo sendo sustentada por cesta básica, não tenho vergonha de dizer isso, né? Porque eu não tenho vergonha de nada, porque a minha vida é um livro aberto, né? E Deus tem me ensinado muito, né? E Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, verdadeiramente, né? Ele é o nosso guarda fiel, é Ele que nos guarda a nossa entrada e a nossa saída, né? É Ele que nos dá o fôlego de vida, né? A cada manhã, quando nós despertamos, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida, é o Senhor que nos trata, né? E muitas vezes, como diz o Salmo 23, né? Mesmo que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola, né? E Ele prepara uma mesa, né? No meio dos meus inimigos, né? E unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. É bem assim, dessa forma, né? Jesus é assim maravilhoso, Ele nos
Ele nos aprova, né? Ele nos põe na prova para que nós sejamos aprovados, né? Quando nós vamos prestar um vestibular, uma prova, vamos para o emprego, nós fazemos um testezinho, né? De matemática, de português, para ver se a nossa linguagem é boa, para ver se a gente tem um raciocínio rápido, fazemos um exame psicotécnico, né? Que às vezes é uma bobeirinha, uma coisa tão simples, mas que muitas vezes muitos não passam, ficam ali naquele, né? E Deus é maravilhoso, né? E eu tenho sido grata ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? E Deus é o meu amigo mais íntimo, né? Assim como Davi, né? Eu digo, Deus é o meu amigo mais íntimo, a qual eu assim, todas as minhas aflições, ansiedade, né? Eu confesso a Deus, eu converso com Deus, eu choro com Deus, né? Peço a direção, peço uma palavra, e às vezes quando eu estou propensa a errar ou alguma coisa, eu falo, Deus, meu Deus, me segura, me sustenta, me dá força, né? E muitas vezes a gente faz alguma coisa porque nós queremos, que é da nossa vontade, da vontade da nossa carne mesmo, porque nós somos seres humanos, entendeu? E nós não somos santos, né? A gente estamos buscando a santificação, porque a palavra de Deus diz, né, para nós buscarmos a santificação, né? A palavra de Deus é uma bússola que nos instrui, né? Através da palavra de Deus, né, como eu disse, eu fui curada, fui transformada pelo Espírito Santo, né? Hoje eu sou uma mulher sábia, posso me considerar uma mulher sábia, porque a mulher sábia, né, diz na Bíblia, ela edifica o seu lar, ela edifica o seu casamento, ela edifica as suas amizades, né? E ela edifica, né, os seus relacionamentos, né? E as suas amizades, né? Eu me considero uma mulher sábia pela a vivência, pela experiência de vida, pelo que eu já vivi, né? Então hoje eu sei o que eu quero, eu sei o que é bom para mim e o que não é, né? E muitas vezes antes eu não lutava pelo aquilo que eu queria, às vezes não queria contenda, não queria enfrentamento, sabe? Eu queria estar de boa. Então hoje não, hoje eu luto sim pelo que eu quero, sim, porque Deus tem promessa na minha vida e as promessas de Deus vão se cumprir, mas isso depende muito do meu caminhar, da minha conduta, do meu posicionamento, da minha maneira de falar, porque a Bíblia diz que nós sejamos, né, tardios ao falar, né, mas que a gente seja sábios ao ouvir a palavra, né? Que muitas vezes a gente nem ouve o que o outro tem a dizer e a gente já está, né? Bombardeando a pessoa com mil palavras, com mil coisas que às vezes vai ofender, vai magoar, né? Eu não, eu só ouço. E quando eu penso também para responder, porque eu aprendi com o meu pastor que todos os questionamentos que tinha lá na igreja, ele respondia através da palavra. Isso, assim, foi muito bom, um bom exemplo, né? Então, que a gente tem que viver dessa forma, porque a Bíblia é uma bússola, né? E tem alguns versículos que eu separei, assim, que eu gosto particularmente, né? Que está em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor vos acrescentará, né? Se você quer ser uma mulher que edifica a tua casa, você tem que honrar o teu marido, porque na Bíblia diz que o marido é a coroa da mulher e a mulher é a coroa do marido, que nós somos um corpo, né? Mas o marido é o cabeça. Então a gente tem que ter essa hierarquia, né? Muitas vezes os casamentos não dão certo porque as mulheres querem estar pau a pau, né? Eu tenho uma certa tinha, né? Agora eu não tenho mais uma certa dificuldade porque eu vivi a minha vida sozinha. Eu sempre fui dona do meu nariz, dona da minha casa, das minhas decisões, eu que tinha que resolver tudo, agir tudo. Filho ficava doente, eu que tinha que correr para o médico sozinha. Se eu ficasse doente, eu ia para o médico sozinha também, não tinha quem me acompanhasse. E a gente chega a uma certa idade, né? Igual eu falei, minha mãe morreu sozinha. A minha tia que cuidou dela, né? E eu falei para Deus,
Deus, eu não quero envelhecer sozinha. Senhor, eu quero um companheiro, eu quero um marido, eu quero um esposo, eu quero um homem que me ame, que me respeite, que me abrace, que me acolha. Eu não preciso, assim, de um marido, uma pessoa para me bancar, né? Graças a Deus eu trabalhei, sou aposentada, tenho meu salário, tenho a minha casa, né? Mas assim, a gente precisa assim. Quem disser, ah, eu não preciso, eu não quero. Muitas pessoas já falaram para mim, não sei para que que você quer um marido, não sei para que que você quer casar. Porque essas pessoas nunca viveram sozinha, sozinha, literalmente só. Entendeu? De você passar mal de noite, não ter alguém para te dar um copo d'água, não ter alguém, né, para te socorrer. Uma certa vez estava eu e meu filho, né? E a minha pressão estava altíssima. E eu tive assim, eu desmaiei. Minha pressão estava tão alta que eu desmaiei. Meu irmão mora em Saquarema e ele me ligava sempre, todo dia, todo dia, todo dia. Mas nesse dia, e todo dia eu chegava do trabalho com dor de cabeça, com dor de cabeça. Mas sabe como é que é? A gente marca médico, mas tem que esperar, né? Tal. Aí meu filho reclamava, mãe, que eu falava, baixa a televisão, filho, mamãe está com dor de cabeça. Mãe, todo dia você está com dor de cabeça. Nesse dia eu fui atender o telefone, quando eu disse alô, eu desmaiei, caí, literalmente. Só que eu fiquei com medo, porque eu já tinha uma amiga que já tinha infartado, assim. Aí eu orei, pedi a Deus para me curar, né? Porque meu filho precisava de mim, eu precisava criar o meu filho, que eu era pai e mãe. E eu tomei, né? Pedi a ele um copo de água gelada, né? Pedi a ele um remedinho que estava guardado e botei os travesseiros assim bem alto, fiquei sentada na cama ali, eu adormeci um pouquinho, né? E quando foi 4 horas da manhã, eu fui para o hospital e fiquei lá o dia todo no hospital, né? De repouso. Aí depois o médico mandou procurar um cardiologista. Aí depois disso eu já fiquei assim mais alerta, né? E a palavra de Deus diz, é melhor que seja dois do que um, porque se um cair, o outro sustenta, né? Se, se um estiver com sede, o outro dá água e vice-versa, né? Dessa forma, né? Que está... agora eu não me lembro assim qual livro que está, mas está escrito aqui, tá? Está escrito aqui dentro da Bíblia, né? E também em Gênesis, né? Quando Deus criou o mundo, ele criou o homem e a mulher, né? E ele disse que é bom que não viva só, né? Ele criou Adão, né? E da costela de Adão fez a mulher, né? E ali foi a primeira família, né? Então não é bom que o homem esteja só. E a mulher também, vice-versa, né? Não é bom que se abracem, né? Diz o apóstolo Paulo, né? Quem não pode que casem, né? Para não estar em pecado, né? E essas coisas, não só o pecado, mas também está, assim, corretamente dentro da lei, né? A lei civil, a lei do nosso país, né? Que o casamento nos protege, né? De uma certa forma, até mesmo em questão de bens, de outras coisas mais, né? Embora, assim, eu não pretendo, assim, herdar nada de ninguém, porque eu sou bem feliz com o que Deus me deu, né? Graças a Deus eu não tenho ambição de ser rica. Eu quero continuar, né, pregando a palavra de Deus, assim, da maneira que eu aprendi, porque muitas vezes a pessoa não entende a palavra, não tem oportunidade, tem preguiça, não tem tempo, né? Então a gente vai e grava. Eu comecei gravando no Facebook, né? Porque é uma ferramenta que todo mundo usa, e o meu irmão ficou me motivando para mim fazer um canal no YouTube. Eu falei, eu não sei fazer, não sei. Aí ele, mas pergunta e tudo. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, filho, como é que faz um canal, né? E foi tão simples, né? Tão simples, né? Que aí eu resolvi fazer o canal, né? Meu irmão achava que eu vou fazendo o canal, que eu gosto de compartilhar a palavra, né? E vou ganhar seguidores, né? Pedir para as pessoas se inscreverem, né? Dar bastante like, né? Compartilhar, né? Para que eu venha ser bem aceita pelo YouTube, né? Porque ele só
os vídeos que as pessoas gostam de ver, né? Porque quando você, até no Face mesmo, se você clicou ali, que você gostou de alguma coisa, eles ficam te mandando sempre aquilo que você optou, né? E assim mesmo é no YouTube, né? Mas aí é isso, né? Essa sou eu, né? Sou uma pessoa simples, uma pessoa verdadeira, assim, não sei falar com palavras difíceis, né? Minhas palavras simples, como a palavra de Deus mesmo. E assim, Jesus nos fala na sua palavra, ide pregar o evangelho a qualquer criatura. Então, muitas vezes eu estou aqui, estou trabalhando, né, de dama de companhia da minha irmã, né, que ela já é uma senhorinha idosa, né, e precisa de uma companhia, que ela ficou viúva, então eu estou aqui, né? Porque outrora ela cuidou de mim quando eu era criança, né? Agora, né, minha obrigação é cuidar dela também, né? E eu precisava mesmo de um trabalho, porque o aposentado ganha um salário mínimo, né, para manter uma casa. Meu filho agora que começou a trabalhar, né, porque antes da pandemia ele trabalhou como jovem aprendiz, veio a pandemia, ele ficou parado. Agora que ele conseguiu um trabalho, graças a Deus, né? Porque estava tudo, né, mamãe? Aí já viu, fica difícil, né? Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus abriu uma porta para ele, né? Não é a porta que eu pedi a Deus, mas é a porta de escape, né? Então, glória a Deus por isso, né? Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? A oração universal que o Senhor nos ensinou, mas de uma maneira diferente, né? Porque a minha Bíblia é de uma Bíblia de estudo, então ela já traz assim as coisas mais mastigadinho, mais simples, né? Para a gente estar compartilhando, tá bom? Que está em Mateus 6, a partir do versículo 5, que fala sobre a oração. E quando orares, não sejas como hipócrita, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não use as vãs repetições como os gentis que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedires. Portanto, vos orares assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, para o nosso entendimento dessa palavra, né? Tá aqui assim: aprendendo com Jesus a orar. Agora a gente vai aprender a orar com Jesus. Aqui, no Mateus 6, 9 ao 13, né? Diz assim: aqui Jesus nos apresenta um modelo de como orar a Deus, mas não que nos ensinar que devemos orar sempre com as mesmas palavras, nem mesmo que esta seja a única maneira de orar a Deus. Podemos extrair desta oração alguns componentes que devem caracterizar nossa preces dirigida ao Senhor, que começa com Pai Nosso, que significa Deus é, além de soberano universal, um Pai de amor a quem devemos dirigir as nossas preces. Fale com Deus na sua oração, como se estivesse falando com seu próprio Pai. Santificado seja o teu nome. Esta expressão envolve a ideia de adoração, aquele a quem nos dirigimos. Deus é santo e devemos expressar sempre nosso reconhecimento de que Ele merece nossa reverência, não somente em palavra, mas também em nossa obediência aos seus mandamentos.
Venha a nós o teu reino. Devemos buscar o reino de Deus, a este deve ser o nosso principal anseio. Esta expressão revela que devemos buscar hoje o reino da graça, que para alcançarmos a culminância deste reino, o reino da glória, quando Jesus voltar. Seja feita a tua vontade. Ensina submissão. Quando nós submetemos às ordens e às leis de Deus, nós colocamos numa condição em que Ele pode cumprir a sua vontade em nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, envolve todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos. Este pedido envolve todos os bens físicos, materiais e espirituais necessários e suficientes para manter a nossa vida. Perdoa-nos como nós perdoamos. Envolve uma análise íntima, uma reflexão, arrependimento e confissão. Busque em Deus um coração disposto a perdoar, pois Jesus aqui nos ensina que o cristão deve imitar a Deus no quesito do perdão. Não nos deixes cair, indica a busca pela força e proteção de Deus, a fim de sermos vitoriosos sobre as mais diversas situações e que somos submetidos todos os dias. Este pedido indica que Deus não nos livra de sermos tentados, porém, se o buscarmos, Ele nos dará força para não cair. Cabe lembrar também que, com demasiada frequência, nós colocamos voluntariamente no caminho da tentação. Por isso, este pedido significa que estamos prontos a renunciar nossos próprios caminhos e submetermos ao caminho proposto por Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Nossa oração deve sempre terminar com louvor a um Deus soberano e excelso, que é todo-poderoso e cheio da glória, mas que está disposto a ouvir, a atender às orações de um simples pecador. Amém? Esta palavra significa que aquilo que acabamos de dizer é a expressão sincera de um coração crente, confiante num Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo ouve. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como eu costumo falar, que não há nada que fique oculto aos olhos do Senhor. Nós podemos nos esconder, né, de qualquer pessoa, menos de Deus, porque os olhos do Senhor é como chama de fogo a contemplar os céus e a terra, né? Como eu gravei no outro vídeo, né? Que em 1 João, o Senhor diz que nós não estamos propensos a errar, a cair, mas que nós temos um advogado, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que advoga as nossas causas, e ele não perde batalha, ele não perde nenhuma causa, né? Se pecarmos, nós temos um advogado. Romanos 8 diz também que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, né? O Senhor me chamou, né, para uma grande obra, né? Sendo que eu digo, né, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com Cristo, né? E que meu compromisso com Deus é até o último fôlego de vida, né? Então, eu posso estar casada com uma pessoa que não processa a mesma fé que eu, mas a salvação é individual. Isso não vai impedir que eu busque ao Senhor. Isso não vai impedir que eu não seja feliz com a pessoa que eu escolhi, não é verdade? Porque Deus me chamou como luz, luz e sal da terra, né? Então a luz é para iluminar e o sal é para temperar, para dar gosto. O sal não pode estar insípido, né? Porque não serve para nada, só para ser pisado pelos homens. Mas quando o sal é da medida certa, ele tempera a vida, tempera a alma, tempera o alimento, né? Ele dá outra graça, assim, dá outro ar, né? Um ar de primavera, um ar de felicidade. Amém? Fico muito grata ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem me proporcionado, porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, né?
o Senhor me chamou para uma grande obra, né? E como tem aquele louvor, né, da Sara Farias, né? É, enquanto você cuida do que é meu, eu cuido do que é seu, né? Eu ouvi essa palavra muito antes desse louvor, né? Deus falava, né? Faça a minha obra, faça a minha vontade, que dos teus filhos, da tua casa, da tua família, das tuas coisas, de tudo aquilo que te pertence, de tudo aquilo que tu tem orado, eu cuido. Então, assim, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Então, eu tenho cuidado das coisas do Senhor, né? Tenho tido zelo na obra do Senhor e o Senhor tem cuidado de tudo que é meu. Cuidado de uma maneira sobrenatural, até dos meus sentimentos. O Senhor tem cuidado da minha alma, né? Porque eu nunca, nem para os meus pastores, eu nunca ocultei que eu tinha vontade de casar, que eu não queria envelhecer sozinha, né? Assim como a minha alma tem sede de Deus, eu também tenho sede de ter um companheiro, né? De ter um adjuntor, de ter alguém assim ao meu lado, né? Porque a mulher sábia edifica o seu lar, a tola deriva, né? Que nós sejamos tardios a falar, né? E sábio a ouvir, né? Porque quem muito fala, muito erra, né? É por aí. E vamos chegando aqui ao final, né? Dessa meditação, que os irmãos possam, né? Compartilhar, se inscrever no canal, porque eu tenho um projeto social, né? Eu preciso de uma ajuda, né? Eu digo, eu até falei para Deus que Deus é o meu sócio, o meu ajudador, né? E meu irmão me deu essa ideia, né? Já que você grava no Facebook, você não grava no YouTube. Vai te ajudar no seu projeto, né? No seu sonho, né? Porque todo sonho, né? Todo projeto, ele começa com uma semente, né? A semente brotou no meu coração em 2009, né? Quando eu vi um terreno, uma proposta, né? Que meu irmão me fez, eu disse que eu não tinha dinheiro para comprar esse terreno. E passou-se 9 anos, né? Eu comprei o terreno, depois eu não pude pagar, devolvi, né? Ia devolver para a imobiliária. Isso é um milagre, hein, que Deus fez na minha vida. E um certo dia eu orando, né, muito triste, né, eu olhando para o meu projeto no papel, eu falei para o Senhor que eu estava desistindo do projeto, que o projeto era grande demais, né, grandioso. Eu era sozinha, eu não tinha condições de bancar aquele projeto, né, mas que eu estava desistindo. E Deus usou um servo para dizer, uma serva, né, um vaso para dizer que eu não era para mim desistir do meu projeto, que ia dar tudo certo, que ele estava no controle de tudo. E depois, quase 9 anos, né, meu irmão ficou com um terreno, ele continuou pagando, queria que eu comprasse o terreno, eu disse que eu não tinha dinheiro, que eu tinha que terminar a minha casa, né, que eu comecei uma reforma e está até agora que eu não terminei, obra de igreja, obra de pobre, sabe como é que é? E um certo dia ele ligou para mim e disse que ia me dar uma coisa que eu queria muito, né? Que eu gostaria muito. Eu dobrei o meu joelho e comecei a chorar. Eu falei, Jesus, é o terreno. Aí ele não falou, ele só falou, você vem aqui que eu quero te falar, né? Eu quero te falar pessoalmente, assim, olho no olho, né? E eu dobrei meu joelho e comecei a chorar, né? E agradecer a Deus, né? Mas ele também não se conteve, ele ligou de novo, falou assim, eu vou te falar, eu vou te dar aquele terreno, você vem aqui, que a gente vai dar imobiliária e a gente vai passar para o teu nome, porque o terreno aumentou, está do tamanho do seu sonho. E da primeira vez que eu tinha ido lá, que ele me levou para comprar o terreno, eu peguei aquele papel, né, da proposta de compra e eu apresentei a Deus esse meu projeto, que isso era um projeto antigo que eu tinha, né? Apresentei a Deus.
E ele tentou vender o terreno para diversas pessoas, mas ele não conseguiu vender. Aí ele passou o terreno para mim, né? Faltando um ano para pagar. Aí eu estou pagando, né? Com o maior sacrifício. Estou pagando, maior dificuldade. Mas estou pagando, né? Estou pagando. Já passou o documento, ele já me passou tudo, já passou para o meu nome, né? O terreno é meu, né? Só falta tirar a escritura definitiva, capinar, né? Já tem até as mudas das frutíferas, já tenho alguma coisa para o meu projeto, para dar início ao meu projeto, né? Mas eu continuo falando para Deus, né? Senhor, tu és meu sócio, eu não tenho dinheiro, eu continuo na mesma situação, né? Mas o mais difícil era ter o terreno, né? Já tem um terreno, construir, já tem alguma coisa, né? Já tem as frutíferas, né? O resto é tudo fácil, está tudo na mão do Senhor, né? Porque Deus é fiel, Ele cuida de nós, né? Eu me encontro muito feliz, muito alegre, né? E eu não pretendo nunca assim, né? Eu falo para Deus que meu compromisso com Deus é ter o último fôlego de vida, né? Mesmo que eu não possa estar numa igreja congregando, mas eu tenho um compromisso, né, com Deus, meu devocional na parte da manhã, meu devocional à noite, né? À noite eu gosto mais, apesar que eu gosto mesmo de na parte da manhã, né? Na hora que eu acordo, no meu jejum, né? Ler a palavra, meditar, né? Mas eu estou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? E por tudo que Ele vai fazer, porque as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na tua vida. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra com a sua promessa. Basta tão somente que tu creias nesta palavra. Eu creio, eu creio. Amém? Boa noite, obrigada.